Galera, como criar uma pool de liquidez na Uniswap e como obter lucro, né? Que diabos é pool de liquidez? O que é isso? Como que funciona? O que eu preciso ter? O que eu preciso fazer para estar criando uma pool de liquidez e estar ganhando grana, dólar, em cima dos ativos que eu possuo, tá? Então nesse vídeo aqui eu vou estar te explicando tudo sobre como criar uma pool de liquidez aí no mercado de cripto descentralizado, fechou? Bora lá! Fala galera, seja bem-vindo ao vídeo e como eu falei para vocês, vamos estar falando aqui sobre como criar uma pool de liquidez, tá? Muita gente tem dúvida de como que funciona, o que precisa fazer, né? Quais são os passo a passo, o que você precisa tomar de cuidado, porque querendo ou não, nem tudo são flores, né? Então as pessoas acham que é só criar ali, que tá tudo certo, mas tem algumas coisas que você precisa estar ciente antes de fazer essa pool de liquidez, ver o que é melhor, o que não pode fazer, qual a melhor estratégia, tá? Para você realmente otimizar aí os seus ganhos e evitar as perdas, né? Deixar as perdas no mínimo possível. Que faz parte do mercado cripto, você tem que estar ciente que essas volatilidades não tem como a gente ficar tranquilão, né? Querendo ou não, tem sempre essas volatilidades que faz a gente perder certas quantias, mas se você fizer da forma correta, isso aí é minimizado, beleza? Bom galera, eu vou estar explicando para vocês primeiro o que é impermanente loss, tá? Sempre quando você cria uma pool de liquidez, você é afetado aí por esse camaradinho aí, né? O IL aí, o impermanente loss. Beleza? Então eu vou estar explicando para vocês primeiro a questão dos riscos, dar alguns exemplos para você estar ciente e depois a gente vai para a prática para como criar uma pool de liquidez, o que você precisa fazer, como fazer e um bônusinho aí de uma plataformazinha que ele te mostra quais as pools de liquidez que estão te dando mais multiplicador, estão te dando maior retorno nas taxas, tá certo? Então fica no vídeo aí todo para você entender, tá? Galera, primeira coisa, impermanente loss, tá? Para você entender, eu coloquei esse textinho aqui, tá? Para você realmente tá entendendo como é que funciona, tá? Então, suponhamos que você tem aí alguns ativos, né? Tô colocando aqui o exemplo aqui de Bitcoin e Ethereum, né? E você decide gerar uma liquidez, ganhar em cima das taxas de negociação em cima desses ativos, tá certo? Esse AM aqui, galera, significa criador de mercado automatizado. Basicamente, são as plataformas aí descentralizadas que cria essa oportunidade para gente tá fazendo gerar essa liquidez. Então é de forma automatizada. Vocês vão entender por que é de forma automatizada, beleza? Galera, estamos usando o exemplo aqui de Bitcoin e Ethereum, ou seja, seria uma pool de liquidez BTC ETH, mas você consegue fazer também com moeda stablecoin, por exemplo, o SDT Bitcoin, o SDT Ethereum, tá? Tem como você fazer isso, você tem um ganho até relativamente maior, mas tem uma questão aí, tá? E aqui a gente vai entrar nesse cenário, tá? Se o preço de um ativo aumentar rapidamente em relação a outra, automaticamente, tá? Ela vai aumentar a alocação daquele ativo na sua liquidez, ou seja, se você entrou 50-50 de cada ativo, se um ali tiver uma demanda maior que a outra, você vai ter mais aquele ativo ali na sua liquidez, beleza? Se o preço posteriormente cair rapidamente, o provedor de liquidez pode sofrer uma perda financeira temporária, que é justamente o nosso querido não, né? Essa bagaça aí de permanente loss, né? Isso ocorre porque a proporção de seus ativos na carteira mudou e ao retirar os seus ativos ele receberá menos do que ele depositou inicialmente. Então é basicamente isso. Então teve essa divisão 50-50, você criou a liquidez e teve uma proporção maior de um determinado ativo, tem uma demanda maior do Ethereum, suponhamos, tá? Então, por exemplo, se um provedor de liquidez adiciona um Bitcoin e 50 Ethereum, e por que isso? Para ficar 50-50, né? Na proporção inicial aqui de 50-50 para cada. E depois de um tempo, a demanda do Ethereum aumenta significativamente, fazendo com que a AM aloque 70% para Ethereum e 30% para BTC na carteira do provedor de liquidez. Se o preço do Ethereum cair em relação ao Bitcoin, o provedor de liquidez pode sofrer uma perda permanente. Se decidir fechar ali a sua liquidez, a sua pool de liquidez, se decidir retirar os seus ativos, que vai receber mais Ethereum, tá certo? O risco, só para você ter uma noção, foi aquele exemplo ali que a gente acabou de ver, né? Mas, por exemplo, se o usuário decidir resgatar aqueles primeiros 50
tokens originais, ele receberá menos Bitcoin. Lembra que a proporção foi automaticamente modificada, foi para 70 no Ethereum e 30 para o Bitcoin, então você vai receber menos Bitcoin. O prejuízo nesse caso seria a diferença entre o valor inicial depositado e o valor que o usuário recebe ao resgatá-los, tá? Considerando a flutuação dos preços dos ativos, beleza? No entanto, é importante lembrar que Impermanent Loss é temporário e pode ser revertido se o preço dos ativos voltarem a níveis anteriores. Além disso, o usuário ainda pode receber as recompensas das taxas de negociação, o que pode ajudar a compensar a perda. O que ele está dizendo aqui? Você criou a pool de liquidez para receber um capital, que é o que? As taxas de negociação. Então, você pode ter esse permanent loss, mas aqueles juros que você vai estar recebendo, aqueles ganhos sobre as taxas de negociação, você vai estar recebendo. Isso pode compensar. Suponhamos que você está ali com um permanent loss de $50, mas já ganhou 30 ou 20, né, metade ali, $20 só em taxas. Então compensou parte desse permanent loss. E como foi bem dito aqui, é temporário. Se o ativo voltar no preço determinado, vai tá corrigindo aí essa parte, beleza? Galera, eu tô indo aqui no site para mostrar meio que o beabá que eu tô querendo dizer para vocês, tá? Eu coloquei aqui uma pool de liquidez Ethereum OP, né? Ethereum Optimus, na rede da Optimus, beleza? E aqui eu vou calcular para vocês. A estimativa aqui, tá? Fala que poderia estar ganhando em torno de $70 mensais. Galera, esses sites que fazem esses cálculos, tá? Eles não levam em consideração permanent loss, não levam em consideração certos fatores. Então, não é que você vai criar uma pool de liquidez com $1000, eu coloquei aqui como exemplo $1000, e você vai ganhar $70 todo mês, garantido. É isso que você tem que pôr na cabeça. Não é assim que funciona, tá? Mas dá pra você ganhar uma graninha, principalmente se você tá com as moedinhas aí parada, né? Só no hold, apesar de você não correr tanto risco, mas dá pra você tentar fazer dessa forma. Então, clicando aqui em Calculate Permanent Loss, tá? Ele te dá um cenário, tá? Olha aqui, eu já coloquei 30 dias, tá? 30 dias rodando essa pool de liquidez. Aqui na estratégia de hold normal, você teria $908. Por quê? Porque o Ethereum valorizou 5%. Eu coloquei aqui, né, um exemplo. Valorizou 5% e a OP aqui desvalorizou 10%. Beleza? Então aqui, galera, nessa estratégia, o que acontece? Teria tido o Impermanent Loss aqui no caso, com esses valores, iniciando com esses valores aqui, o Ethereum e o OP, e no futuro, né, com esses valores, após 30 dias, você teria $15 de Permanent Loss, mais $55 de PNL, ou seja, dos ganhos, né, da pool, né, em cima desses 30 dias. Beleza? Ainda assim você estaria negativo, tá certo? Mas dá para você ter aí uma noção de como é que funciona. Por que disso? Porque caiu o valor da moeda, normal. Se você tivesse em hold também, você estaria no prejuízo. Consequentemente, esse aqui deu uma compensada pela geração das taxas ali de transação, tá? Então eu espero que você tenha entendido essa parte. Qualquer dúvida também você pode estar comentando, deixando seu feedback, explicando aquilo que você tenha dúvida. Beleza? Qualquer coisa também pode entrar em contato comigo através do WhatsApp, fechou? Agora vamos lá para a prática para você entender como é que faz, tá certo? Bom, galera, eu tenho duas pools de liquidez aqui fechado que eu fiz em USDC e ETH. Lembra que eu falei para vocês que tem como fazer também com stablecoin e moeda volátil, né, que seja o Ethereum, Bitcoin, BNB, enfim, dá para fazer com essas moedas. E como é que faz? Você vai estar entrando na Uniswap, app.uniswap.org, vai estar logando com a sua carteira. Aqui você tem várias redes que você pode estar utilizando para fazer a sua pool, né? Você pode gerar uma pool de liquidez na Polygon, na Optimus, na Arbitrum, na BNB, no Ethereum, enfim. Aí você tem que decidir qual que é a melhor opção para você. Aqui na Arbitrum, tá? Já tô logado aqui. Vai clicar aqui em Pools, vai clicar em nova posição, tá? E aí você vai decidir qual é a pool que você vai criar. E para isso tem um site aqui que ele é bem legal, tá? É o Winning, é o pool.orange, parará. O nome aqui é meio diferente, mas é o Winning Pool, beleza? Entrando aqui em Arbitrum Pools, ele vai carregar aqui as pools que tem na rede Arbitrum. Vai te mostrar todas as informações, é bem interessante, tá? O TVL, o volume dessa pool, beleza? O volume nos últimos 7 dias, a média diária,
e o multiplicador. Esse multiplicador que basicamente é o tanto que você vai estar recebendo, né, em relação ali ao capital que você depositou naquela pool, beleza? Mas não vai só por isso não. Galera, suponhamos aqui que eu esteja holdando o Ethereum e a moeda da Arbitrum, tá? O que eu faria aqui, tá? Clicaria aqui, beleza? Veria aqui como é que funciona, como é que tá aqui a questão do TVL e o volume. Então, um volume muito alto, beleza? Bom, foram pagos aí em média, né, de 500 mil dólares, né, pagamento de taxas para as pessoas que fazem parte dessa pool de liquidez. E é aquela mesma situação, galera, da moeda X ter uma demanda maior que a outra. Você vai ter a questão do permanent loss, você tem que ter noção, tá? Mas dá para você ganhar um bom capital em cima de uma pool de liquidez que está te dando um retorno alto, tá bom? Então aqui você faria o que? ETH, Arbitrum, beleza? Show. Aqui ele mesmo fala que é de 0.30. Então você coloca aqui 0.30, você pode editar isso daqui, beleza? Pode colocar 0.5, né? O ideal aqui mesmo é esse daqui 0.3, tá? Galera, lembrando que antes de fazer isso tudo aqui, você tem que efetuar a troca de 50 a 50 da moeda. Caso você não queira fazer 50 a 50, tem uma questão aqui que você pode fazer uma estratégia. Vamos aqui que você coloque 1.300 aqui o preço do Ethereum para 2.400, né? Você vai criar uma pool de liquidez com mais você vai precisar ter mais Ethereum, tá? Então se eu colocar aqui 100 Arbitrum, que dá 126 dólares, eu precisaria ter 933 dólares em Ethereum, beleza? Se eu modificar esses range aqui, vai modificar também o que eu preciso ter aqui, beleza? Tá vendo? Precisaria ter aqui agora, para esses 100 Arbitrum, eu precisaria ter 198 dólares em Ethereum. E por aí vai, beleza? Se eu aumentar isso daqui, vai modificar. Ó, por exemplo, aqui 1371 com 100, precisaria ter quase 3 Ethereum, tá? Se você quer fazer 50-50, você clica aqui em Full Range, beleza? O mesmo valor em dólar eu preciso ter em Ethereum, eu vou ter aqui também em Arbitrum. E como é que você faz isso aqui? Você vai ter que vir aqui em conversão primeiramente, tá? E aí suponhamos que você tem aqui Ethereum, você tem aqui muito Ethereum e você precisa trocar para o Arbitrum. Então você vem aqui, pesquisa Arbitrum, você colocaria aqui 100. Ele vai falar aqui o quanto que eu precisaria ter aqui em Ethereum para estar fazendo essa troca. Então você precisaria ter aqui 2 vezes esse valor. Por quê? Você teria esse valor aqui em Ethereum e trocaria também pelo 100 Arbitrum. Então você teria esse 50-50 direitinho. Então sempre que você for gerar essa pool de liquidez, você tem que ter essa noção que você precisa ter esse capital. Caso você não tenha na rede Optimus, tem um vídeo aí aparecendo no card, onde eu mostro na plataforma da O3 Swap como tá trocando moedas entre redes, para você não precisar talvez pegar lá da sua corretora ou depositar. Talvez você tem dólar ou Ethereum na rede da Optimus e quer mandar aqui para a rede da Arbitrum. Tem como você fazer isso sem precisar mandar para lá, depois mandar para cá, aquela chatice toda, tá? Você faz ali 2-3 cliques, paga a taxinha baratinha e já era, tá? Mas então você tem que entender que fez full range, precisa ter o mesmo valor para as duas. Fez a troca, tem 100 Arbitrum e 0.07 Ethereum. Você vai fazer o que? Você vai vir, beleza, em pool, nova pool, Ethereum, vai pesquisar aqui Arbitrum, você vai ter aqui a moedinha certinho, seleciona 0.3, full range, vai pedir o valor, igual eu falei para vocês. Você, no caso aqui, vai pagar uma taxa para aprovar e depois vai clicar para criar a sua pool de liquidez. Foi o caso que eu fiz aqui, tá vendo? E assim que você criar, vai ficar dessa forma aqui ativo, direitinho, beleza? E aqui vai mostrar as taxas que você vai ganhando em cima dessa pool de liquidez sua, beleza? Vai mostrar o valor que você criou aqui, beleza? Dessa pool que você acabou de criar, vai ter o valor aqui. E aqui vai mostrar o valor que você tem para resgatar, tá certo? O valor que você vai receber em USDC e no caso aqui, né? O valor que você vai receber em USDC e ETH. Ele, no caso, era o valor que você vai receber em Ethereum e Arbitrum, beleza?
Galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se você assistiu até aqui, meu irmão, muito obrigado mesmo. E, pô, se você ainda não for inscrito, 90% das pessoas que assistem aqui o canal não é inscrito, dá aquela moral, se inscreva aí, ativa o sininho, deixa o likezão pro YouTube entender que esse vídeo aqui é interessante para entregar para mais pessoas e ajudar mais pessoas a entender essa questão aí da pool de liquidez e tá fazendo aí essas estratégias, beleza? Então, deixa aqui o seu comentário, se você já fez uma pool de liquidez, se não, e deixa aqui seu feedback, beleza? Sempre muito bem-vindo. Tamo junto, até a próxima, valeu!